Deus. Esse som, acho que agora tá ok. Como o Maidana apresentou, meu nome é Fábio, sou casado, tenho 3 filhos, participo do grupo de oração Vinho Novo, desde lá há alguns anos atrás. Com a graça de Deus fui o fundador, mas é obra de Deus, não é obra humana. É Deus que faz a obra quando a gente permite. Amém, irmãos? E é com muita alegria que eu recebi o convite de Eliane para vir aqui trazer a palavra de Deus, essa palavra que é vida. A palavra de Deus sempre nos traz esperança, sempre nos traz o renovo. Deus, nessa noite, meus irmãos e minhas irmãs, quer falar ao meu, ao seu coração. Ele quer revelar o quanto Ele nos ama e quanto Ele quer cada vez mais, cada um de nós mais juntinhos dEle, não se deixando se afastar, se deixando convencer pelas propostas do mundo, por aquilo que tira a nossa liberdade, por aquilo que nos faz escravos, nos afastam da verdadeira liberdade em Cristo. Ele morreu por cada um de nós para nos libertar de tudo que nos aprisiona. Ele vem hoje nos falar que nos quer livres para vivermos uma verdadeira felicidade nele. O tema do grupo hoje é: Jesus nos fez livres de todo o mal. E para começar essa palavra, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Abre aí a sua Bíblia, na Ave Maria, na página 1496. Vamos todos juntos? Gálatas 5, versículo 1. É para que sejamos homens livres de que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus hoje vem nos convidar à verdadeira liberdade em Cristo. Ele vem falar para cada um de nós, é para que sejamos livres que Cristo nos libertou. Quando a gente busca a etimologia da palavra liberdade, a gente descobre que ela vem do latim, libertatis, libertas, libertatis, que significa o direito de fazer escolhas de forma livre, de forma autônoma, de acordo com a própria vontade, sem se deixar influenciar por outros ou por outras coisas. Ao morrer por cada um de nós na cruz, Cristo nos libertou de todo o jugo, de toda a opressão do pecado, meus irmãos, que nos aprisionava, nos fazia escravos. Ele restituiu para mim, para você, para cada um de nós, a possibilidade de fazermos escolhas livres, de acordo com a nossa própria vontade, não mais sobre o jugo da escravidão. Nossa liberdade teve um preço muito, muito, muito alto, foi o sangue do Cordeiro. Amém, meus irmãos? Amém? Cristo libertou a cada um de nós. Após libertos, não dá mais para voltarmos para a escravidão. Jesus fala para mim, para você, para cada um de nós nessa noite: eu morri por você e não fui à toa. Derramei meu sangue por você, filho amado. Derramei meu sangue por você, filha amada, para te dar a verdadeira liberdade. Meus irmãos, não dá mais para voltar para o homem velho, para a mulher velha, um dos tempos do passado. São Pedro nos exorta na segunda epístola dele, lá no capítulo 2, fala para cada um de nós: com efeito, se aqueles que renunciaram às corrupções do mundo pelo conhecimento de Jesus, nelas se deixam de novo enredar e vencer, seu último estado torna-se pior do que o primeiro. Antes não tivesse nem entrado nesse caminho. E ele fala mais: o cão voltou para seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. É uma exortação muito dura. E Jesus fala para mim e para você: é para que você seja livre que eu libertei. Fala para o seu irmão: é para que você seja livre que Cristo te libertou. Fala para ele, esse que está o irmão ao seu lado, fala para ele. Vamos lá, povo de Deus, coragem. É para que você seja livre que Cristo te libertou, meu irmão. E São Paulo ainda nos exorta, ele fala o seguinte: tudo é permitido, mas nem tudo convém. Nem tudo convém. A gente é livre para fazer o que der e vier na cabeça, né? Mas não podemos, irmãos, porque nem tudo convém, porque nem tudo é para a nossa edificação. Por isso precisamos ficar muito, muito atentos. Comportai-vos como homens livres e não à maneira dos que tomam a liberdade como véu para encobrir a malícia, mas vivendo como servos de Deus, servos e servas de Deus. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Vós fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para os prazeres carnais, sejam quais eles foram, irmãos.
O livro de Eclesiástico fala para cada um de nós e nos exorta. Deus não deu ordem para ninguém para fazer o mal. Deus não deu ordem para ninguém para fazer o mal. Deus não deu licença a ninguém para pecar. Eclesiástico capítulo 15. Deus não deu licença a ninguém para fazer o mal, nem a pecar, meus irmãos. Somos livres para fazer todo o bem ou o mal. A palavra de Deus fala para cada um de nós: coloco diante de ti o bem e o mal, a bênção ou a maldição. A bênção se obedeceres os meus mandamentos, e a maldição se deres as costas aos meus mandamentos. Deus fala para cada um de nós, e Deus nos chama à vida plena, usando a nossa liberdade para escolhermos o bem, escolhermos a vida, escolhermos não a morte. Nós saímos de Deus, irmãos, e para Deus nós voltaremos. Nós somos vocacionados para Deus, nós somos vocacionados para o amor, para a vida, para a felicidade plena. É por isso que o Senhor vem nessa noite falar para mim e para você: eu te dei a liberdade, eu te fiz livre para viver o bem, a alegria na sua vida. O plano de Deus para cada um de nós é a vida em abundância, irmãos. Mas se nós nos afastarmos deliberadamente, usando nosso próprio livre-arbítrio, do plano de Deus, viveremos nos contentando com as migalhas que o mundo quer nos dar. As migalhas, amados, com aquilo que não mata a nossa sede, nem agora e nem nunca. A palavra de Deus lá em Isaías 55 fala para nós: todos vós que estáis sedentos, vinde à nascente das águas, porque despendeu o vosso dinheiro naquilo que não alimenta, o produto do vosso trabalho naquilo que não sacia. Se me ouvis, comereis excelentes manjares. Deus reservou para você e para mim, meu irmão, o melhor. Deus reservou excelentes manjares para cada um de nós, para as nossas famílias. No entanto, muitas vezes temos feito como aqueles cachorrinhos da palavra, que muitas vezes se contentam com as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Muitas vezes temos feito mau uso da nossa liberdade. Não estamos deixando a liberdade, a libertação de Cristo agir em nossas vidas, irmãos. E é por isso muitas vezes que, ao invés de nos tornarmos livres para decidir, temos nos tornando escravos das propostas fáceis do mundo, dos bens do mundo, dos prazeres do mundo, das propostas da felicidade fácil que são vendidas, essas propostas tão facilmente para cada um de nós. É ou não é, meus irmãos? Isso tem trazido consequências muito negativas para nós, meus irmãos: a dor, o sofrimento, a angústia, a escravidão. Infelizmente, o caminho supostamente bom que o mundo tem oferecido para nós, esse caminho de fato não é bom. Não é bom, mas o pai da mentira tenta nos enganar diariamente, é ou não é? Tenta nos convencer dessas mentiras. E ele vem falar: não, faça o que você quiser, vai lá, faz. E, meus irmãos, essa proposta que o mundo tem feito para mim e para você tem levado a humanidade à destruição, tem adoecido a humanidade. A gente não precisa ser muito esperto para ver as estatísticas. Eu fui rapidamente só para trazer um dado para vocês. Vocês sabiam que nunca se consumiu tanto ansiolíticos e antidepressivos como agora? Vocês sabiam disso? Vocês sabiam? Em 2019, esse dado é antigo. Em 2019, o Brasil tinha o maior número de pessoas ansiosas do mundo. Eram mais de 20 milhões de pessoas. Aí eu busquei um dado mais recente. Em 2021, o consumo de remédios aumentou, remédios para insônia, ansiedade e depressão, aumentou 113%. Sabe o que é isso? É essa proposta que o mundo tem feito para nós. Faz o que você quiser, a liberdade sem responsabilidade. Essa liberdade inconsequente, uma liberdade que não é verdade, que não nos leva à verdadeira felicidade, mas leva a uma pseudo-felicidade, amados. A gente precisa ficar atentos, porque o inimigo tem tentado nos convencer, e às vezes a gente cai. Não, mas eu sou de igreja, eu estou na caminhada. Verdade, irmãos, mas muitas vezes até nós ou os nossos caem. Por isso nós precisamos nos revestir de Deus, nos revestir mais e mais da força do alto, da graça de Deus. E aí as pessoas podem até dizer: ah, mas isso também não é só por causa disso, Fábio. Com 2021 teve a pandemia. Mas não só isso, foram as nossas más escolhas, irmãos, as escolhas que o mundo tem feito. E é por isso que é importante a gente ficar muito atento, porque Jesus nos fez livre de todo mal, mas às vezes a gente faz um mau uso da nossa liberdade. E na pandemia, só para vocês terem uma ideia,
Muitas vezes a gente, ao invés de se refugiar em Deus, nesse período difícil que a gente viveu e ainda está vivendo, muitos buscaram o quê? Buscaram o alimento do mundo, ao invés de buscar o alimento do alto, a água viva que mata a nossa sede. Muitos buscaram se saciar nos poços de água turva que o mundo nos oferece. E aí muitas pessoas começaram a se intoxicar com tudo isso, buscando notícias de morte, de tragédias, e a ansiedade foi cada vez mais aumentando, a depressão. Aí foi um grupo. Outro grupo foram aqueles que foram meio que se alienar e buscar os prazeres, buscar o lazer pelo lazer, para tentar se refugiar de tudo isso. E aí começaram a entrar na busca dos seriados e mais seriados, maratonas de seriados, lives ao vivo, e tantas coisas foram afastando o povo de Deus do caminho de Deus, ao ponto da igreja ainda não ter voltado como era antes. É ou não é? As igrejas ainda não estão cheias, infelizmente. E é isso, é mal liberdade que a gente toma, amados. Essa decisão errada. E Jesus vem falar para cada um de nós: eu fiz vocês livres para libertar cada um de vós do mal. Mas vocês precisam ficar atentos, dia após dia. Precisamos cada vez mais fazer um bom uso da nossa liberdade. E muitas vezes esse mau uso tem nos levado num ciclo vicioso do sofrimento, da ansiedade, do vazio. E é por isso que muitas vezes a gente tem colocado outras coisas no lugar de Deus, amados. Nós somos facilmente atraídos pelas coisas do mundo e vamos deixar os nossos corações esfriando, e muitas vezes a gente vai sendo atraído, encantado por essas propostas que nos são feitas. É ou não é? E a gente vai se apegando às coisas, aos bens, a tudo que passa, e vamos construindo a nossa vida em um solo arenoso, não na rocha firme que é Jesus, irmãos. E o Senhor fala para mim e para você nessa noite: chega, basta, agora é a hora de verdadeiramente optar por aquilo que é profundo, verdadeiro, aquilo que não passa, aquilo que é eterno, optar pelo sobrenatural. Muitas vezes, irmãos, a gente faz escolha, o sofrimento vai vir para todos, o sol nasce para o ateu ou para o cristão ou para aquele que tem fé, vai vir para todos. Mas muitas vezes, irmãos, o sofrimento não é fruto de uma questão natural, o sofrimento passa para a vida de todos, às vezes é fruto das nossas más escolhas. Muitas vezes as escolhas erradas que a gente faz nos levam ao sofrimento, nos trazem consequências terríveis. E aí as pessoas muitas vezes até falam: mas Deus mandou esse mal para a minha vida, Deus mandou essa coisa ruim para mim, esse sofrimento. Mentira, meu irmão, minha irmã. São Tiago fala para mim e para você: Deus é inacessível ao mal. Deus é inacessível ao mal. Ele não manda o mal para cada um de nós, ao contrário, Ele não tenta ninguém. É a palavra de São Tiago, capítulo 1. E às vezes os irmãos também falam: Deus não ouve a minha oração, Deus é surdo, Ele não atende o meu pedido, o meu clamor. Meus irmãos, a palavra fala para nós: são os vossos ouvidos, que não é o ouvido de Deus que é surdo, mas muitas vezes é o pecado do povo de Deus que faz uma barreira entre Ele e Deus. É por isso que a gente precisa ficar mais e mais unido ao Senhor. E Deus, conhecendo a nossa limitação, sabendo como nós somos lentos para compreender, sabendo como nós usamos mal a nossa liberdade, Ele vem e envia a cada um de nós o seu Santo Espírito, que nos dá força, discernimento. Ele nos derrama diariamente essa graça para avançarmos e lutarmos com todo o mal, contra tudo isso que nos afasta da presença dEle. Mas nós precisamos, para isso, permanecer firmes na sua presença, no seu amor. Precisamos perseverar em Deus. Como nos diz a palavra: ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Precisamos permanecer em Deus, unidos em Deus, irmãos, na comunidade, no grupo de oração, nas nossas práticas espirituais, clamando diariamente a força do alto, a força do Espírito Santo em nossas vidas, para que Ele nos guie, conduza os nossos passos, nos dê força. É isso que a gente precisa diariamente clamar: Senhor, vem, Senhor, me dá a graça de ver com os Teus olhos, ter sabedoria, Senhor, para não me afastar da Tua presença. Vem, Senhor, me dá sabedoria e capacidade para enfrentar tantos desafios. Vem me fortalecer, Senhor. E é Deus que, pela graça dEle, vem nos afastar de toda essa sedução, de todas essas tentações. Mas nós precisamos estar em comunhão, perseverar com Ele. Senão, irmão, nós seremos vítimas fáceis dessas propostas do mundo.
Por isso que precisamos, sobremodo agora, a palavra de Deus lá em Efésios 6 fala que nós estamos vivendo dias maus. Nós de fato estamos vivendo uns dias difíceis, irmãos. E é justamente por isso que nós precisamos ficar mais do que nunca atentos. Porque o inimigo, o pai da mentira, ele sabe que pouco tempo lhe resta, como nos diz a palavra em Apocalipse. E ele vem com todo o ódio contra os filhos de Deus. Já ele sabe que ele não pode atacar a Deus. E o que ele faz? Ele tenta matar, roubar e destruir quem? Os filhos de Deus, nós e nossas famílias. É por isso que nós precisamos ter essa visão espiritual, essa força do alto, como nos exorta São Paulo, para que a gente não seja conduzido ao matadouro, irmãos. Que a gente não seja ingênuo, irmãos. São Pedro, em sua carta, ele fala para cada um de nós: o inimigo é esse leão que ruge, está à espreita aguardando uma pequena brecha. Basta a gente abrir uma pequena brecha, irmão, que o inimigo vem e age nas nossas vidas. E por isso que Deus fala para nós que nós não podemos abrir brechas, não podemos ser ingênuos e nos conformar com o mundo. Lá em Coríntios, São Paulo nos fala: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. É pela graça de Deus, se apostando dessa promessa de Deus, dessa liberdade que Deus quer dar para cada um de nós. Nos fez livres de todo o mal, mas precisamos perseverar, lutar, amados, para que a gente não seja vítimas fáceis do inimigo. É necessário a gente ter essa visão, para que a gente não abra brecha para o inimigo nos destruir. Amado, amada, o mal não entra onde não há liberdade. Presta bem atenção nisso. Ele só entra onde há um sim. Ele só entra onde a nossa vontade foi dada, a nossa anuência foi dada. Ele precisa da nossa liberdade para agir. É justamente por isso que nós não podemos fazer mau uso da nossa liberdade, em hipótese nenhuma. Por isso nunca nós precisamos tanto do auxílio do alto, da força de Deus como agora, irmãos. Agora, mais do que nunca, nós precisamos da força do alto para fazermos frente a tudo isso, para termos fortaleza em Deus. O mundo secular do relativismo tem nos contaminado com mentiras, tem falado para cada um de nós sobre a falsa misericórdia, onde no relativismo tudo é permitido, tudo pode, tudo é possível, no qual eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque eu sou livre. Olha a mentira do mundo. Eu sou livre, então posso fazer tudo. Mentira, mentira. Ou muitas vezes fala: Deus me ama e me aceita do jeito que eu sou. Vejam como é que ele é astuto. E ele usa isso para justificar continuar nessa vida de pecado. Somos filhos da luz e não podemos permitir, amados, essa mentira entrar no nosso coração. Cuidado com as propostas do mundo de nos vitimizarmos, de nos fazermos de tadinho. Coitado de mim que eu sou fraco. Não consigo vencer esse pecado. Cuidado com essa autopiedade que, ao invés de nos lançar para frente e sermos filhos da luz, faz a gente ser bloqueado, faz a gente paralisar, irmãos. Ele verdadeiramente nos boicota. Irmão, Deus não é conivente com nenhum pecado. Toda vez que escolhemos pecar, nós nos afastamos de Deus, percebem? Presta bem atenção. Deus nos ama incondicionalmente, certo? Mas quando nós pecamos deliberadamente, nós tomamos a decisão de nos afastarmos de Deus. Nós nos distanciamos de Deus. Assim não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus, da presença do Senhor. E é por isso que Deus nos respeita, Ele não nos força a amá-los. Por isso nós precisamos ficar atentos a não usar mal a nossa liberdade para se conformar com o pecado ou com essa falsa misericórdia que todo dia vem sobre nós. É Deus quem realiza em nós o querer e o executar, irmãos. Deus faz em nós essa graça, Deus nos dá a graça, mas cabe a nós darmos uma resposta pronta para o Senhor, darmos essa resposta imediata a Deus, a não nos conformarmos com toda essa mentira, com toda essa tendência do mundo que quer nos afastar do seu amor, dessa liberdade que o Senhor quer nos dar. É Deus que nos liberta de tudo isso, irmãos. Nós somos chamados a verdadeiramente nos apegar, nos abraçar ao Senhor, que quer nos libertar, que quer nos salvar diariamente. Ele derrama sobre nós a força, as armas necessárias. Mas nós precisamos nos apossar, nos apegar. Nós precisamos colaborar com essa graça, pois o Espírito Santo é derramado sobre todo aquele que clama, que crê, que pede com fé a sua força.
Deus dá o seu Espírito, Deus dá o seu próprio corpo a nós, que é a força do alto, irmãos. Deus nos dá as armas espirituais, Deus nos dá todos os instrumentos, todas as armas para fazermos frente a tudo isso. Mas o problema, amados, é que muitas vezes nós não batemos a porta de Deus com a nossa oração, para nós sermos ouvidos por Deus. Nós não tocamos o céu com a nossa oração. Nós precisamos orar mais, ser mais constantes na oração, para experimentarmos essa graça em nossas vidas, sermos libertos de toda essa opressão que recai sobre o povo de Deus. E Santa Teresinha fala para cada um de nós, ela falava assim, falava que uma das maiores virtudes é a constância, a constância. E não é à toa, meus irmãos, minhas irmãs, que Jesus fala que o reino dos céus é conquistado pelos violentos. Vocês sabem por quê? A gente às vezes pensa, é a violência, a agressão. Não, não é isso não. A violência que Cristo fala para cada um de nós, a primeira violência não é contra o irmão de hipótese nenhuma, é contra nós mesmos. É vencer a si mesmo, precisamos vencer a nós mesmos, a toda sorte de zona de conforto, comodismo, tudo aquilo que nos deixa paralisados, tudo aquilo que nos afasta do caminho que Deus chama para cada um de nós. É a inconstância na vida de oração, é a preguiça, são as fofocas, o rancor, a raiva, a falta de perdão, a impulsividade, o consumismo, os pecados de estimação que tantas vezes criam raízes no nosso coração. O Senhor vem falar para cada um de nós, eu liberto a cada um de vós de todo mal, mas se lancem na minha presença, busquem mais e mais a força do alto, a força do meu Espírito, porque sou eu que me dou, me entrego diariamente a cada um de vós, a cada um de vós. E Ele não quer que a gente vá permitindo que esses pecados vão se enraizando no nosso coração, nos escravizando. Como nos diz São Paulo, lá em 1 Coríntios, versículo 9. Todos os atletas se impõem muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Ao contrário, mas nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim eu corro, mas não sem rumo certo. Eu dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser afastado da graça depois de ter pregado a palavra de Deus. Não dá assim, irmãos, para sermos mortos diante dessas realidades que têm nos atacado, que têm nos escravizado, que nos agridem todos os dias. Nós devemos ser mais e mais quentes em Deus, mais e mais quentes no Espírito Santo de Deus. Deus quer nos inflamar diariamente com a sua graça, com o seu Santo Espírito, amém, irmãos? Vocês creem nisso? Deus quer nos inflamar, Deus quer nos fortalecer, Deus quer tirar de nós todo o comodismo, tudo aquilo que a gente vai se acostumando com os modismos do mundo. Deus quer tirar de nós tudo isso e nos dar a verdadeira liberdade, nos afastando de todo esse mal que vai se enraizando aos poucos no nosso coração. Mas é preciso verdadeiramente nos revestir de Deus, estarmos revestidos com fogo do alto, meus irmãos, revestimos com a força, com a graça de Deus, para que quando abrirmos nossa boca, a força, o voar de Deus saia dos nossos lábios, para que possamos levar a libertação, a transformação, aonde nós estivermos, amém, irmãos? Esse é o chamado de Deus. Deus nos chama a não trocar o precioso pelo vil. Deus tem para nós uma graça, é como nos diz a palavra, bens que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração não imaginou. Esses são os bens que Deus tem reservado para aqueles que o amam, irmãos. É isso que Deus tem para cada um de nós. Cristo nos libertou para que sejamos homens e mulheres livres, que vivem em busca da verdadeira felicidade. Não é essa pseudo-felicidade oferecida pelo mundo, é a felicidade que permanece, meus irmãos e minhas irmãs. Não é essa superficial, descartável, e sim a verdadeira felicidade, aquela que permanece, é fruto de uma escolha livre, consciente, de lutar pelo que é certo, de se sacrificar, de se violentar pelo reino de Deus, pela nossa salvação e a salvação daqueles que nós amamos, irmãos. Fecha seus olhos nesse momento, vai pedindo a Deus essa graça. É Deus que faz essa obra no meio de nós, é Deus que faz uma obra nova. Eis que faço novas todas as coisas. Nesse momento vai abrindo, vai dando liberdade ao Senhor para Ele agir na tua vida agora. Pede do fundo do seu coração, fala para Ele: Senhor,
Eu preciso, Senhor, dessa graça sobrenatural. Eu preciso, Senhor, ser envolvido com o sopro do Teu Santo Espírito nessa noite. Fala para Ele: Senhor, eu não quero mais ser conduzido pela escravidão que o mundo propõe para mim. Fala para Ele: Senhor, eu não quero mais ser vítima, Senhor. Eu não quero mais ser ovelha conduzida, Senhor, como um gado conduzido ao matadouro, Senhor. Vem, Senhor, me dar uma nova força. Vem me dar um novo ânimo, Senhor Jesus. Uma graça de verdadeiramente lutar pelo Teu reino. Lutar pelo Teu reino, Senhor. Pela salvação dos que o Senhor colocou, Senhor, no meu caminho. Fala para Ele: Senhor, livrai-me, Senhor, de todo o mal. Liberta-me, Senhor, de toda a opressão, Senhor. De tudo aquilo, Senhor, que vem me tirar a minha liberdade, Senhor. Que vem me tirar o direito de escolher o bem, Senhor Jesus. Vai falando para o Senhor. Vai clamando nesse momento. Pede ao Senhor: Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, ser livre, Senhor, em Ti. Pede para Ele, do fundo do seu coração. Vai clamando ao Senhor agora. Vem, Senhor, nesse momento, Senhor, me dá essa liberdade. Me libertar, Senhor. Fala para Ele. Vai falando para o Senhor: Senhor, eu quero sair daqui um homem novo, uma mulher nova. Eu quero sair daqui, Senhor, renovado, Senhor, pela força do alto, pela força do Teu Santo Espírito. Eu te convido a ficar de pé nesse momento. Vai ficando de pé e pede a Deus: Senhor, que não seja apenas mais um dia, Senhor, de oração, mas que seja um dia em que eu tome a decisão, Senhor, mais uma vez, de Te seguir, de Te louvar, de Te adorar, Senhor, de optar pelo bem, Senhor, de permitir, Senhor, que o Senhor verdadeiramente mude a minha vida, Senhor. Vai falando para Ele: Senhor, transforma o meu coração. Senhor, transforma a minha vida. Transforma a minha realidade, Senhor. Transforma a minha história, Senhor. Vai clamando esse fogo do alto, essa graça de Deus. Porque é Deus que quer fazer na tua vida hoje, meu irmão. É Deus que quer te restaurar, te levantar, te afastar de todo o mal, de toda a opressão. Vai falando para Ele: Senhor, liberta-me, Senhor Jesus. Liberta-me, Senhor, de toda a opressão, de todo o mal, Senhor Jesus. Eu quero, Senhor, sair daqui renovado, transformado, Senhor. Só para a Tua graça em mim, só para a força do alto, Senhor Jesus. Vem sobre mim, Senhor Jesus.
Fala para Jesus isso. Nessa música a gente canta que tua cruz me salvou. Eu quero convidar você nessa noite a dar um passo, a fazer uma experiência nova na sua vida. Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, fala que quer fazer o novo hoje neste lugar, amém? Deus quer fazer o novo aqui. Deus quer revolucionar a nossa vida, o nosso coração. Deus quer entrar profundamente na nossa alma, no nosso interior. E eu te convido nesse momento a se aproximar aqui da cruz do Senhor. Pode sair do seu lugar e vamos ficar aqui em volta da cruz do Senhor. Vai saindo do seu lugar e pode se aproximar aqui na frente. Pode ficar aqui pertinho da cruz. Eu te convido a fazer essa experiência em Deus. Aqui pertinho de Jesus, pode vir mais pertinho. Pode vir aqui bem pertinho de Jesus, olhando para Ele. Pode chegar mais perto, bem pertinho aqui de Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha. Deus quer fazer o novo neste lugar, no seu coração. Se você puder, se ajoelhe na frente de Jesus. Coloca a tua vida aqui na presença dEle. Eu te convido a verdadeiramente abrir o seu coração aqui diante de Jesus, sem máscaras, sem fingimento, meu irmão, minha irmã. É Deus que te chama aqui para junto dEle. Ele quer fazer algo novo no seu coração. Ele quer transformar o seu interior. Ele quer afastar todo o mal que está muitas vezes nos rodeando, como aquele leão que ruge, meu irmão, minha irmã. Deixa Jesus fazer esse novo agora. Toma a decisão, fala para Ele: Senhor, eu quero, Senhor. Vem me libertar, Senhor, de todo o mal, Senhor Jesus. Me liberta, Senhor. Pede para Ele agora. Aqui olhando para Ele. Senhor, me liberta, Senhor. Eu te convido a verdadeiramente tocar o céu com a tua oração. Que a tua oração seja verdadeira, não seja apenas da boca para fora, mas que ela brote do fundo do seu coração. Vai tocando o céu, vai tocando o coração de Jesus nessa noite. Fala para Ele o que você tem vivido, as suas lutas, as suas tribulações, aquilo que te escraviza. Fala para Ele agora: Jesus, eu preciso, Senhor, ser liberto, Senhor, desse mal, Senhor Jesus. Mostra para Ele aquelas pessoas que você ainda não perdoou. Mostra para Ele e pede a Ele: me ajuda a perdoar, Senhor Jesus. Fala para Ele agora. Não tem depois. O dia da graça é agora. Deus te chamou hoje, meu irmão, minha irmã, para viver um novo tempo,
uma nova graça, Ele quer fazer contigo uma nova aliança, e Ele precisa do seu coração quebrado, um coração verdadeiro, fiel, sincero. Fala para Ele: Senhor, eu quero, Jesus, como se fosse a última coisa da minha vida, eu quero, Senhor, ser novo, eu quero ser nova. Fala para Ele. O Senhor que morreu por mim, Senhor, me libertou, Senhor, de todo mal. Me liberta, Senhor, dessa opressão, desse pensamento obsessivo, Senhor. Fala para Ele. Vai apresentando para Jesus, meu irmão. Esse é o momento, essa é a hora. Não é amanhã, não é depois. Vai apresentando para Ele tudo aquilo que te oprime, que te escraviza, todo mal que muitas vezes te deixa triste. Mostra para Ele onde dói, toca aquela área onde dói. Se é a sua cabeça, um pensamento, é alguma coisa, uma lembrança do passado, toca a sua mente e oferece a Jesus. Fala para Ele: Senhor, me cura, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor. Se é o seu coração, toca o seu coração. Pede a Jesus nessa noite: Senhor, eu quero ser livre, Senhor, de todo mal, de toda angústia, Senhor, de toda depressão, de toda ansiedade, Senhor. Me liberta, Senhor. Fala com sinceridade para Jesus. Jesus ouve o clamor do seu povo, meu irmão. Ele está aqui nesse momento, nessa hora, ouvindo a sua oração, ouvindo o seu clamor, ouvindo a verdade do seu coração. Fala para Ele como você necessita ter uma experiência nova com Ele. Vai abrindo seu coração, vai orando com fé. Vai quebrando as barreiras, Senhor Jesus. Derruba as muralhas, Senhor, das nossas vidas. Acalma a tempestade, Senhor Jesus. Acalma, Senhor, a tempestade, Senhor. Acalma, Senhor, o barulho, Senhor. Silencia o barulho, Senhor. O Senhor pode, Senhor. Eu não posso, mas o Senhor pode. Não tem impossível para Ti, Senhor. O Senhor fala para nós: se creres, verás a glória de Deus. Marta, se creres, verás a glória de Deus. Vai deixando o Senhor acalmar o teu coração. Calma o meu coração, Senhor. Da minha, fala para Jesus: não me deixa vacilar jamais.